Louvado seja Deus. Que bom que estamos mais uma noite reunidos. Que alegria, irmãos, estar reunidos. Que alegria estar com a igreja. Que momento maravilhoso esse. Você acha esse momento especial? Você fica esperando a semana toda. Não pode mentir, hein? Você fica esperando a semana toda. Deixa eu culto para rever meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se você não acha isso, diga amém pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu realmente fico esperando por esse momento. Todo momento que estamos reunidos é um momento precioso demais. A Bíblia diz que é onde o povo de Deus está reunido, é bom e é suave, e o Senhor ordena a bênção. A gente quer bênção de Deus, mas não quer congregar, não quer ficar firme, não quer estar sempre junto com o corpo, estar em espírito de oração, mas a gente quer a bênção. A bênção só vem, o Senhor só ordena a bênção onde há comunhão. Precisamos estar juntos. Amém? Vamos, essa noite, receber a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo o Salmo 90. Uma curiosidade para quem nunca percebeu, ou para quem não sabia, a Bíblia Católica tem uma diferença com relação ao livro dos Salmos da Bíblia Evangélica. Quando você pega a Bíblia Católica, o Salmo 90 é aquele salmo que fica aberto na estante, sabe? Que a página fica amarela. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, que para a Bíblia Evangélica é o Salmo 91, certo? Há uma diferença. Então, a Bíblia, ali no Salmo, se eu não me engano, 46 ou 36, não lembro, há uma divisão de números ali, e ali passa a contar de forma diferente. É um salmo que ele é repartido em dois. Então, na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, né? O Salmo 90 é esse que nós vamos ler hoje, vamos nos alimentar hoje. Salmo 90. Vou fazer uma leitura pausada e vamos estar compartilhando um pouco desse salmo. E o salmo começa com o título: Oração de Moisés, homem de Deus. Esse, irmãos, é o único salmo que foi escrito por Moisés. Moisés fez outros cânticos, sim. Você lê no Pentateuco, tem outros cânticos de Moisés, mas que fazem parte dos salmos, do livro dos salmos, apenas é esse salmo. E esse salmo aqui é o salmo mais antigo da Bíblia. O primeiro salmo a ser escrito foi esse salmo aqui, Salmo 90. Você pode perguntar, mas por que não é o número 1 então? Não seria mais fácil ser o salmo número 1? Não, porque o salmo ele é dividido em categorias. Ele é dividido em sublivros, tanto é que ele inicia o quarto livro. Algumas Bíblias vêm escrito isso, né? Quarto livro, que é a quarta coleção de salmos. Então, como é por categorias, está misturado ali tempos e autores. Então, esse é o Salmo de Moisés. E a Bíblia fala que Moisés foi um homem que ele foi amigo de Deus. Não é verdade? Moisés ele foi um grande homem de Deus que esteve à frente do povo de Israel. Abraão e Moisés são as grandes figuras do povo hebreu. Foram dois homens de Deus que marcaram a história de Israel. Moisés, ele teve um grande papel que todos conhecem, a história de Moisés. Até quem não conhece a Bíblia profundamente sabe que Moisés foi a pessoa designada por Deus para libertar Israel das mãos do Egito. É interessante que Moisés, ele viveu 120 anos. A Bíblia fala que ele viveu 120 anos. E ele não morreu de velhice, nem morreu de doença,
nem morreu por algum problema que ele estava na sua saúde. Ele morreu porque realmente Deus havia feito uma promessa, Deus havia feito um pacto com Israel. Aqueles que murmurassem não entrariam na terra prometida. E quando o povo chegou na terra prometida, Moisés havia murmurado também. Então a Bíblia diz que ele subiu no monte, e aquele monte que ele subiu era um monte muito alto. Se ele fosse uma pessoa debilitada, embora tivesse 120 anos, não conseguiria subir. Ele subiu naquele monte e ali ele morreu. O Senhor recolheu Moisés. Até no livro de Judas, no Novo Testamento, na carta de Judas, você vai ver que a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, ele disputava com Satanás sobre o corpo de Moisés. Então há um grande mistério nessa morte de Moisés. Alguns teólogos dizem que Moisés nem morreu, que ele foi arrebatado, que o corpo dele não foi achado. Enfim, são especulações teológicas. Mas Moisés, ele partiu cheio e farto de dias. E, ironicamente, esse salmo, ele fala justamente o contrário disso. Vamos ver depois, ele fala sobre a brevidade, como é breve, como é momentânea, como é rápida a vida do homem. E Moisés, a gente pode classificar a vida dele, podemos subdividir a vida de Moisés em 3 períodos. E é bem fácil de decorar, não esqueça disso. 3 períodos de 40 anos. 40, 40, 40, 120. Até os 40 anos, ele aprendeu. O que ele aprendeu? Toda a ciência do Egito. Moisés, ele foi tirado das águas. A palavra Moisés significa tirado das águas. Ele foi tirado das águas pela filha de Faraó, quando a sua mãe colocou ele num cestinho no rio, para que ele não fosse morto, porque Faraó tinha determinado que os meninos morreriam, as crianças morreriam. E ele foi retirado da água. Então, a vida dele já começa com um milagre, com uma libertação. E ele vive 40 anos aprendendo. Ele se torna filho adotivo da filha de Faraó, consequentemente, neto adotivo de Faraó. Então, como neto de Faraó, ele aprendeu tudo que tinha de mais top na época. Egito significava nação top, nação soberana sobre todas. A maior dinastia, o maior império era o Império Egípcio. E ele foi criado como neto de Faraó, como neto de Deus, porque Faraó era um Deus. E ali ele aprendeu tudo. Aprendeu a arte da guerra, a arte das ciências, a engenharia, a ler. Ele provavelmente era poliglota, então ele aprendeu tudo. Em 40 anos ele aprendeu tudo das artes do Egito. Até o momento que ele foi defender um israelita que estava sendo agredido por um egípcio, e ele acabou matando aquele egípcio, e ele saiu fugitivo. Fugiu porque Faraó quis matá-lo, por ele ter assassinado um egípcio. Depois ele passa mais 40 anos, 40 anos ele passou aprendendo. Depois mais 40 anos ele passou desaprendendo. Ele foi para Midian, lá ele conheceu a sua esposa, a família de Jetro, e ali ele começou a desaprender tudo. Esqueceu do povo de Deus, esqueceu dos seus princípios. 40 anos desaprendendo. Com toda a sua ciência, ele tornou-se um simples pastor de ovelhas. Ele apacentava o rebanho que nem era dele, era do seu sogro. E num dia que estava nesse ofício de apacentar, quando findava os segundos 40 anos, quando ele estava com 80 anos, Deus aparece para ele, no meio de uma sarça. Algo interessante que eu aprendi, eu não sabia, é que a sarça ardente, como a gente conhece, era algo comum no deserto. A sarça sempre ardia, ela sempre pegava fogo.
porque era como se fosse uma palha seca que rodava na areia, e no atrito da areia quente, aquela palha pegava fogo e tinha combustão. Só que ela, como era seca, ela queimava rápido, e o fogo apagava. E o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça, ela pegava fogo, mas não consumia a sarça. E aquilo chamou a atenção dele. Tanto é que se você ler o texto, você fala, e a sarça não se consumia. E ele chegou dentro daquela sarça e teve uma voz que falou com ele, o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. E aí Deus chama Moisés para um novo tempo. E aí começa o terceiro ciclo da vida de Moisés. Primeiro ele passa aprendendo, depois ele passa desaprendendo, e o terceiro ele passa obedecendo. E aí Deus fala, joga a vara no chão, pega a vara, bota a mão no peito, tira a mão do peito, fala com o faraó, volta, piolho, mosca, e só obedecendo. E Deus começa a usar a vida de Moisés, e ele se torna um libertador do povo de Israel, e leva Israel até a terra prometida. O Senhor permite que ele suba até o monte, ele olha a terra prometida, mas ele não entra, porque ele pecou. Deus mandou ele conversar com a rocha, e ele feriu a rocha. Podemos ver nisso uma simbologia de Cristo. A rocha que acompanhava Israel, a Bíblia diz que era o próprio Cristo. E essa rocha acompanhava Israel em toda a sua peregrinação no Egito. E assim como Moisés feriu a rocha, a Bíblia fala que Cristo foi ferido por nossos pecados. Cristo foi morto, moído. Bateram, feriram Jesus. E aquela desobediência que simboliza o nosso pecado não permitiu que Moisés entrasse. Cristo é a rocha da nossa salvação. Quando nos chegamos com fé até Cristo, nós somos salvos. E somos libertos da ira e do pecado. Então, Moisés foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Deus ia fazer algo e Moisés falava, ô Senhor, dá uma colher de chá para eles aí. Aí Deus, tá bom, Moisés, então tá bom, então não vou fazer mais isso. Olha só, gente, que intimidade que Moisés tinha com Deus. Ao ponto dele mudar os desígnios que Deus havia estabelecido pela sua intercessão. Já vimos isso em culto de quarta-feira sobre intercessão. Então esse Moisés, ele escreve esse lindo salmo que fala sobre como é breve, a brevidade da vida do homem. Vamos ler então, irmãos. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Irmãos, muitas vezes a gente cai no erro em pensar que o poder do nosso Deus está limitado às condições que nós vivemos. O salmista fala que Ele é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Às vezes nós pensamos, quando eu era criança, tudo era mais tranquilo, hoje não está fácil, tudo muito perigoso, criminalidade. Irmãos, Deus é refúgio de geração em geração. Não importa o contexto social, a época que nós vivemos numa cidade perigosíssima, de grande criminalidade, Deus continua sendo o nosso refúgio. Não importa o contexto social que nós vivemos, nossas condições financeiras, o que nós temos passado, as dificuldades que temos enfrentado, Deus continua sendo refúgio. E o que se faz com refúgio? Se abriga. Deus é o nosso abrigo.
um local de proteção. Deus continua sendo refúgio. A pergunta é: eu e você temos nos escondido nesse refúgio? Quando vem a situação de dificuldade, quando vem a situação de adversidade, qual é o nosso comportamento? Estamos nos escondendo no refúgio, no esconderijo do Altíssimo? Ou temos procurado toda e qualquer solução antes de clamarmos a Deus? De geração em geração, Ele é o nosso refúgio. Então, quando as coisas se tornarem difíceis, quando Deus permitir uma adversidade na sua vida, não abra a tua boca para reclamar, não abra a tua boca para murmurar, não tente resolver as coisas da tua forma, busca o refúgio do Senhor. A primeira coisa que o servo de Deus deve fazer é recorrer ao Altíssimo. É recorrer ao Senhor. É clamar ao Senhor e crer na sua provisão. Pergunto a você: você crê na provisão de Deus? Você crê que Ele é o teu refúgio? Você crê que Ele está do teu lado? Você crê que Ele está pelejando por você? Você crê que Ele já pagou um preço por você? E você já tem a vitória dessa luta que você está passando? Você crê nisso? Precisamos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos nos refugiar à sombra do Senhor. Quando gastamos tempo, preocupação, e não nos abrigamos, nós estamos, na realidade, duvidando se realmente Deus tem o poder de nos guardar. Estamos duvidando se Deus realmente consegue nos refugiar. Versículo 2. Antes de nascer os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vou ler novamente. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Gente, Deus é antes de tudo. O que é uma eternidade? 1 bilhão de anos é uma eternidade? Não. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, vai sobrar quanto? Quanto? Eternidade. Se você tirar 1 quadrilhão de anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade, porque ela não tem começo nem fim. De eternidade em eternidade, tu és Deus. A nossa mente, a mente com que a Bíblia foi escrita, a mente das pessoas que entenderam sobre Deus, ou que Deus se revelou, ou que Deus exemplificou o seu poder, os seus atributos, eles são pequenos, comparados àquilo que realmente Deus é. Irmãos, nós não temos noção quem Deus é. Não temos noção da grandeza de Deus. Quando o salmista fala, antes que de nascerem os montes, porque ele olhou para os montes e viu uma coisa grande, ele quis explicar. Está vendo aquela coisa grande lá, aqueles montes, que ninguém sabe como é que existiu? Uns tentam explicar que foi acúmulo de larvas, né, e vulcânicas, e foi acumulando. Muito antes disso aí, Deus já existia. Então, é usado elementos para explicar, para que a nossa mente consiga montar um desenho. Poxa, antes dos montes, antes da terra, antes da lua, das estrelas, para nós podermos mensurar. Só que isso é 1% daquilo que Deus é.
Se Deus revelasse para nós toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, a nossa mente, ela não comportaria. Por isso que a Bíblia traz muitas figuras para exemplificar quem é Deus. E muitas vezes nós aprendemos quem é Deus através daquilo que Ele não é. Quando falamos que Ele é infinito, dizendo que Ele não é finito. Porque o que Deus realmente é, a nossa mente não entende. Sabemos que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. A nossa mente nunca vai compreender o que é a eternidade, o que é o poderio do Senhor. Mas de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Versículo 3. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. Alguma versão, Almeida, eu acho que fala como as vigílias da noite. Porque uma vigília na noite, ela tinha 3 horas. A noite do judeu, ela tinha 4 vigílias. A primeira começava quando anoitecia, às 6, das 6 às 9. Quando fala que vamos fazer uma vigília, o certo seria orar 3 horas. Certo? Então, primeira vigília das 6 às 9, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, última vigília das 3 às 6, quando o dia amanhece. Então aqui o salmista fala, e na versão que fala vigília, fica até um pouco mais claro, porque fala assim, de fato 1000 anos para ti são como o dia de ontem. O dia de ontem tem 24 horas, e ele dá uma reduzida mais ainda. Então 1000 anos para ti é como uma vigília. Então já não é mais um dia. 1000 anos é como uma vigília. 1000 anos para o Senhor é como 3 horas. E dependendo do que você está fazendo, 3 horas passa muito rápido. Não é verdade? Então para Deus não existe a questão do tempo. O nosso Deus não é temporal como nós somos. Deus não trabalha no cronos, no relógio, no tempo. Deus não está condicionado ao tempo. Deus, ele passeia na linha do tempo. Olha que coisa louca, gente. Para nós, passaram milhões de anos. Deus não tem essa perspectiva pela sua eternidade. Para nós, sim, é bastante tempo, mas para Deus é como se fosse uma vigília. 5. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono de alguns, né? Tem alguns que o sono é bem demorado, né? São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha só, meus irmãos, essa é a nossa vida. Nós temos uma sentença. O início e o fim de uma vida está nas mãos de Deus. A sentença está sobre o seu domínio. Se você nasceu é porque Deus permitiu que você nascesse. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Entenda isso. Você não está aqui nesse mundo em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Só que o ponto final da tua vida também está nas mãos de Deus. Você não sabe quando vai ser o último suspiro que você vai ter. A sentença final está nas mãos de Deus. Muitos que estão aqui, quem sabe, não eram nem para estar aqui.
não era nem para ter nascido, assim como Moisés. Mas por permissão de Deus, pelo plano perfeito de Deus, e pelo plano individual na vida de cada um, você está aqui essa noite ouvindo essa pregação. Então não pense que você é uma pessoa insignificante. Não pense que você está aqui nesse mundo para dar só o seu tempo, esperando a sua hora de ir embora. Não pense isso. Deus tem um plano especial na tua vida. Deus quer usar a tua vida para fazer algo que ninguém pode fazer, a não ser você. Entenda isso. Há pessoas que estão do seu lado que precisam que você tenha a atitude. A Bíblia diz que a criação está clamando pelos filhos de Deus para que se levantem. Você precisa entender aquilo que Deus quer fazer através de você. Você não está em vão aqui. Porém, a sentença final, ela é de Deus. Porque a nossa vida, ela, passa muito rápido. Quando somos crianças, nós queremos crescer rápido. Mas para por aí. Quando a gente já vai ficando jovem, adulto, a gente não quer mais crescer rápido. Quando a gente alcança algumas coisas na vida, que eram algumas metas, né? Os meninos querem tirar carteira para poder dirigir. Alguns dirigem sem carteira, né? Mas tudo bem. Pula essa parte, né? Então, querem ter a carta, querem namorar, né? Querem ter uma família. Espero que todos tenham esse pensamento, né? Deveriam ter, né? Mas quando você alcança aqueles sonhos mais almejados da sua vida, aí o relógio começa a lutar contra você. Porque você alcançou o que você queria, você vai ficando cada vez mais velho. E é isso. E chega uma certa idade, a gente começa a contar quantos anos faltam, e não quantos anos tem. Isso é uma realidade. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Só que a realidade é que a nossa vida é breve. É breve. Tem irmãos aqui com 30 e poucos, 20 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos anos. Dona Salvelina, quantos anos? 75. Olha só. Eu creio que a irmã Salvelina lembra de coisas da sua infância ainda. E parece que foi ontem. Por quê? Porque a nossa vida é breve, irmãos. Nossa vida é breve. Quando você usa aquela frase assim, no meu tempo, você está ficando velho. Aqui, antigamente aqui era a lojinha do fulano e tal. Quando você usa esse tipo de frase, assim, é porque você está ficando velho. E o tempo passa muito rápido. Versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. Irmãos, nada, exatamente nada, sem nenhuma observação ou nenhuma exceção, nada realmente fica oculto dos olhos do Senhor. Nada. Diz o salmista, se eu vou até o lugar mais alto, ou eu vou num buraco mais fundo, ali o Senhor está. Ali o Senhor vê. Podemos esconder coisas de pessoas, por um tempo, quem sabe pela vida toda, mas os olhos do Senhor de nada se esconde. Portanto, meus irmãos, nessa brevidade que é a nossa vida, nesse tempo curto que é a nossa jornada aqui na terra, a nossa peregrinação, a nossa caminhada curta, vamos parar de brincar. Vamos parar de fazer de conta que Deus não está vendo. Vamos parar de esconder das pessoas quem nós somos, porque de Deus ninguém esconde. E quem é mais importante do que Deus para prestarmos conta?
Quem é mais importante que o Senhor, que nos criou e nos conhece? Isaías diz que antes que eu fosse tecido no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então o Senhor conhece o seu interior muito mais do que você mesmo. Então vamos parar, irmãos, de nos fazer de pessoas que nós não somos. Vamos deixar esse personagem que nos vestimos em determinadas situações para mostrar para o grupo A, o grupo B, para a família, para a igreja, para os amigos, quem nós somos para ficar melhor na foto socialmente. Vamos parar com isso, vamos mostrar quem nós somos de verdade. Que a nossa vida é breve. Quando nós perdemos tempo vivendo um personagem que não somos, nós deixamos de viver quem nós somos de verdade. E a nossa vida passa e a gente não vive. A gente vive uma vida que não é nossa. Uma vida que, quem sabe, queríamos ser, mas não somos. Ou uma vida que, quem sabe, queremos que os outros pensem que nós somos. Nossa vida aqui na terra, irmãos, ela é apenas uma. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Não tem segunda chance, não tem repescagem. Morreu, acabou. A chance é uma só. Game over. Não tem segunda chance. Não acharam legal game over? Ah, game over é final do jogo, é isso? Fim de jogo. Tá bom. Seria finish game, né? Final do jogo. Mas tá bom. Voltando aqui ao que importa, né? Então, irmãos, é uma chance só, irmãos. É uma chance só. Às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas que não têm importância nenhuma. Às vezes passamos dias, semanas, meses e até anos brigados, com rancor, com mágoa, com raiva. Se pensarmos que a nossa vida é breve, se pensarmos que amanhã podemos não estar mais aqui, sabe aquela pessoa que você ficou dura a vida toda e não quis dar o braço a torcer e voltar a conversar, e você descobriu que ela está quase morrendo lá, e ela mandou te chamar para você conversar a última vez com ela, você vai desesperadamente, porque pode ser a última oportunidade que você tem para falar com ela, você vai, você pede perdão, você fala, porque ela vai morrer mesmo, né? Por que esperar um tempo assim acontecer? Por que esperar chegar às medidas mais drásticas e mais terminais para tomar uma atitude? Pergunto a você, o que você faria se você soubesse que vai viver os últimos dias da sua vida? Eu creio que muitas pessoas viveriam bem diferente. Viveriam mais leves, mais despreocupadas. Isso eu falo alguém que tem o Espírito de Deus, né? Que se não tiver o Espírito de Deus vai viver na dissolução, na vida cada vez mais promíscua, mas aquele que teme a Deus teria postura diferente em algumas coisas. E a nossa vida é breve, irmãos, muito breve e muito frágil. O salmista fala que ela é como a relva. A relva pode-se entender como a grama ou como uma erva que nasce, que ela, dependendo do sol que ela pega, ela morre. É breve. Um dia está bonita, verde, viçosa, outro dia está seca, morta, queimada. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim é a tua vida. Eu sei que vocês devem estar cansados de escutar isso, mas infelizmente eu vou ter que escutar, porque eu sou pastor de vocês, e eu falo sempre aqui. Mas o que aconteceu comigo mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu não achei que eu ia morrer com 40 anos, irmãos. Não achei. Eu sabia que eu era gordinho, eu tinha lá a minha pressãozinha alta, né?
Tudo bem, mas morrer com 40 anos, eu não imaginava isso. Não imaginava. Eu estava bem num dia, outro dia eu estava na UTI. Nossa vida é breve, irmãos. Deus quis me trazer de volta. Mas poderia ser o ponto final ali. Nossa vida é breve, irmãos. É breve. Você parou a pensar já, cada circunstância que você passa durante o dia, nas coisas que você faz automaticamente, o risco que você passa, se formos parar para pensar, ninguém faz nada nunca mais, né? Dirigir mesmo é uma coisa totalmente maluca, né? De moto ainda, né? Meu Deus, mais ainda. Só que isso não é Deus nos direcionar, nos guardar, se não confiarmos na poderosa mão de Deus sobre nós, no cuidado, no refúgio do Altíssimo, irmãos. Eu sempre falo quando eu testemunho que eu fui um dos pastores mais chatos de Itajaí com relação ao cuidado com o Covid. Eu sei que nós conversávamos com outros pastores, né? Ah, não, a gente, não sei o quê. Para cantar, tira a máscara. Eu dizia, cantar todo mundo de máscara. Mas não sai a voz. Sai a voz, sim. Todo mundo cantava de máscara. No púlpito tinha um acrílico aqui, ó. Não podia nem babar, porque a baba batia no vidro e escorria. Quando passava o microfone de mão para mão, vinha um Elvis com paninho e limpava o microfone todo esterilizado. Era tudo assim. Era cheio de álcool gel, tudo. Bastou um dia eu sair da nossa igreja e pregar em outra igreja e pegar um microfone babado de uma pessoa para eu pegar Covid. Irmãos, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida nas mãos de Deus. Crer no cuidado dEle, crer. Porque a nossa vida, ela é muito breve. Muito breve. Versículo 7, voltando ali. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. Irmãos, muitas vezes nós lemos a Bíblia e aí temos uma errada noção que parece que Deus se converte no Novo Testamento, né? A gente lê o Antigo Testamento, sangue, morte, fogo, buraco engole pessoa. Não, aí no Novo Testamento, Deus tem um encontro com Deus e Deus se converte, né? Aí Deus ele passa a ser bonzinho e passa a ser amoroso. E aí vem aquelas frases, Deus é amor. Deus, ele não é bravo. Irmãos, o mesmo Deus que fez tudo o que fez no Antigo Testamento é o mesmo Deus até hoje. O que muda são as dispensações. Hoje vivemos sob a dispensação da graça. Antigamente havia dispensação da lei. Mas o Deus é o mesmo. E os atributos de Deus, eles são imutáveis. Obrigado, amor. Deus, ele não muda. Meu Deus. Diz o Rony, meu Deus. Deus, ele não muda. Os seus atributos são imutáveis. Então, o mesmo Deus que tem a sua ira no Antigo Testamento, ele tem essa mesma ira no Novo Testamento e tem a mesma ira hoje e vai ter a mesma ira até os tempos vindouros. Ah, pastor, estamos fritos então. Sim, e muito. Qual é a diferença? A diferença é ser salvo da ira. Mas a ira é a mesma. Fica com o seu marcado no Salmo 90 e vamos ler
Colossenses 3, versículo 4. E só deixando claro, Colossenses, todos sabem, é Novo Testamento. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então esse papo que Deus é amor só, Deus é amor, Deus é amor, eu faço o que eu quero, Deus é amor, Deus é amor. Irmãos, Deus realmente é amor. Mas Deus também é justiça, Deus também é ira. E Deus também é juiz. A diferença é a graça de Cristo, é o renunciar das paixões desse mundo, receber o sacrifício de Cristo e ser salvo. Mas se eu continuar debaixo do jugo do pecado e ficar falando que Deus é amor, sobre mim virá a ira de Deus. Conseguiram compreender, irmãos? Mais um texto. Romanos capítulo 1. Clássico, né? Romanos é clássico. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho, o que é Evangelho? São as boas novas. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não há desculpa. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Forte? É texto do Antigo Testamento? Não, é Novo Testamento. Portanto, amado crente no Senhor, não brinca com Deus. O nosso tempo aqui na terra é curto. Vamos parar de brincar com Deus. Eu vou assistir essa pornografiazinha hoje aqui, depois eu peço perdão para o Senhor e tudo continua, tudo segue bem. Eu sou casado, mas eu vou olhar para aquela outra mulher lá, né?
Depois eu peço perdão para o Senhor, está tudo certo. Não vamos brincar com Deus, irmãos. Nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Vamos voltar para o Salmo 90? Versículo 9. Todos os dias, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 e a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Lembra que eu falei no começo da pregação que Moisés, ele fala algo que chega a ser um contraste da vida dele? O Moisés que viveu 120 anos, fala no Salmo que é a vida de um homem de 70. Crê-se que esse Salmo foi escrito no final da vida de Moisés. Então ele declara aqui algo que estava por acontecer ainda. Ou quem sabe ele escreveu esse Salmo antes e não sabia que vivia tanto tempo. Mas crê-se mais que ele escreveu isso depois. E essa é uma grande verdade. Os primeiros homens, a gente vê lá, Matusalém viveu 968 anos, e vemos diversos homens viver muitos séculos, e essa idade foi baixando. À medida que a iniquidade foi crescendo no mundo, o tempo de vida também foi diminuindo. E vemos aqui o salmista falando de um tempo médio, não que não se possa viver 100 anos, não é isso. Não quer dizer que 70, no máximo 80, acabou, né? Mas é uma média realmente que acontece. É a estima da vida. Então, aqueles que passam dessa idade já entendem que isso é um acréscimo de Deus. Mas, em contrapartida, temos que entender que são raras as pessoas que chegam com essa idade gozando de plena saúde e vigor. É raro. Existe? Existe, mas é raro. A maioria que chega aos seus 70, 80 anos tem problemas de saúde, muitas dores no corpo, muitas dificuldades para andar, se locomover. É normal, faz parte da vida. Todos nós, se chegarmos a essa idade, passaremos por isso também. Isso é a nossa vida. Nossa vida, nossos dias são breves, irmãos. E precisamos aproveitar cada dia que nós passamos aqui na terra da melhor forma possível. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? O teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O segredo, irmãos, não é, quem sabe, a forma que vamos chegar nos nossos 70 anos. Muitos lutam, né? Eu quero chegar aos meus 70 anos saudável, fazendo minha caminhada, minha corrida, sendo totalmente livre de gordurinhas localizadas, né? Isso é bom, é bom. Quem sou eu para falar isso, né? É bom, sim. Mas o que o salmista nos ensina aqui, irmãos, é aprendermos a contar os nossos dias. E sabe o que é contar o dia? É dar valor para cada dia como algo único e especial. Quando você acorda pela manhã, eu creio que você não é diferente de mim. Eu creio que ninguém acorda e o sol bate bonito e vem um passarinho, pousa na janela e conversa com você, como nos filmes da Disney, né? Comigo não é assim, eu acho que vocês também não, né? Quando você acorda o dia, você tem que entender uma coisa: Deus te deu
a oportunidade de viver intensamente mais um dia. Que dádiva é essa, irmãos? Que dom de Deus é esse? De podermos contar aquele dia. Ter história para contar daquele dia. Viver intensamente aquele dia. Viver bem aquele dia. Vamos parar com esse estigma, com essa ideia errada de que o crente tem que sofrer. O crente sofre. Isso é verdade. Passa por dificuldade? Passa. Passa por luta? Sim. Mas ele não é um sofredor. Ele não é um derrotado. Ele pode aproveitar bem o dia dele, mesmo em meio a uma luta. Porque Deus lhe deu aquele dia. Aquele dia é um presente de Deus para a nossa vida. Mesmo que o dia seja regado com muita tribulação, é o dia que Deus te deu para você contar com mais um dia. É aqueles dias mais difíceis da sua vida que você vai lembrar de experiências mais tremendas para contar depois. No dia doeu bastante. Foi difícil passar, mas quando depois que passou, você vai ter coisas para contar daquele dia. A forma que Deus te ensinou. Às vezes pedimos para Deus algo e Deus nos dá o inverso, para que possamos aprender com aquele inverso. Às vezes pedimos amor e Deus nos dá alguém para perdoar. E assim por em diante, irmãos. Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos algo a cada dia. Se passarmos a pensar que Deus nos deu aquele dia e vivermos aquele dia, vai se cumprir a palavra que Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelo boleto do carro que vence. Você olha para o boleto e você desanima, porque ele é grosso. Você fica triste, porque o dinheiro é pouco na conta. Você fica preocupado: vou conseguir pagar? Aí Deus fala: por que comprou então, meu filho? Aí você fala: não sei, Senhor, eu acho que não te consultei, né? Mas você fica preocupado com amanhã e Deus quer que você viva hoje. Jesus fala: basta cada dia o seu mal. Qual é o mal de hoje, Senhor? Qual é o gigante que eu tenho que derrotar hoje? E seja o que for, faça tudo glorificando a Deus. Porque foi o motivo pelo qual nós fomos criados, irmãos. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Se a tua atitude não está glorificando a Deus, muda a tua atitude. A nossa busca, irmãos, aqui nessa terra não é encher o dinheiro, o bolso de dinheiro, não é ter os bens mais valiosos, não é ter o reconhecimento, nada disso. Isso pode acontecer como consequência, mas o nosso principal motivo de estarmos aqui, irmãos, é para glorificarmos a Deus. Amém? Para encerrarmos os últimos versículos, já estaremos orando. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Precisamos clamar ao Senhor, irmãos. Clamar a misericórdia do Senhor. Clamar a restauração do Senhor. Clamar a alegria do Senhor. Deus quer te ensinar, meu irmão, a você aproveitar cada dia da sua vida.
A palavra hoje é: seja feliz com Jesus. Mesmo que chorando pela dor, seja feliz com Jesus. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Se é a dor do luto, se é a dor da dificuldade, se é a dor da doença, quem sabe o seu casamento não vai bem e está difícil. Deus fala: seja feliz. Eu quero restaurar. O Senhor quer transformar o nosso pranto em alegria. Ele quer transformar o nosso luto em dança. Mas para isso precisamos crer na sua bondade, na sua misericórdia, crer no seu refúgio, como começou o Salmo. Ele é o nosso refúgio, de geração em geração. Quero encorajar você nessa noite, meu irmão. Que o seu coração queime essa noite. Que o seu coração arda essa noite, por essa renovação. Deus quer tocar na tua vida nessa noite. Deus quer transformar a tua vida. Que você comece a partir de hoje a ver diferente os dias que Deus apresentar para você a partir de hoje. Que sejam dias diferentes. Que você não abra a sua boca para reclamar mais. Não, irmãos, Deus abomina a murmuração. Deus abomina a reclamação. Seja grato por tudo. Falta uma perna, agradece, pula num pé só. Falta saúde, falta dinheiro, só não pode faltar fé. Só não pode faltar perseverança. Só não pode faltar confiança em Deus. O resto, meu irmão, a gente se adapta, a gente se ajusta, a gente dá um jeito. Não pode faltar fé. Não troque a sua fé por um emprego que vai roubar o teu tempo. Não troque a sua fé por coisas inúteis. Não troque a sua fé por um momento de prazer. Não troque a sua fé. Não troque a bondade de Deus pelo lixo que o mundo está te oferecendo. Não troca isso. Deus te oferece um manjar, irmão. Para de revirar a lata do lixo do mundo. Para de comer comida podre. Para. Deus tem um tempo novo na tua vida. Entenda isso. Você não entrou aqui nessa noite, nesse lugar, em vão. Não entrou. Deus te trouxe aqui nesse lugar. Escuta o recado de Deus. Deus te trouxe aqui nesse lugar. Ele quer restaurar a tua vida. Deus quer te renovar. Essa palavra falou contigo, meu irmão. Levanta do teu lugar. Fique todo de pé, por favor. Essa palavra falou contigo de forma especial. Levanta do teu lugar. Vem até aqui à frente. E vamos orar por você. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Pode vir, vai ter irmãos aqui que vão orar por você. Aleluia. Glória a Deus, meu jovem. Aleluia. Deixa Deus te renovar nessa noite. Deixa Deus te tocar nessa noite. Se a palavra falou contigo, meu irmão, não tem vergonha não. O que vão pensar de mim? Eu sou evangélico há não sei quantas décadas. Larga a soberba, larga o orgulho. Te quebranta diante de Deus. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça àqueles que são humildes. Aquele fariseu orava: obrigado, Senhor, que eu não sou como aquele pecador. E o pecador dizia: Senhor, me perdoa. Eu não sou digno nem de levantar a voz a ti. Deus ama o coração humilhado e contrito. Então, essa palavra falou contigo, meu irmão. Abre teu coração. Deixa alguém orar por ti essa noite. Deixa alguém ministrar sobre ti. Se o louvor puder ajudar aqui. Deixa Deus ministrar o teu coração. Deixa Deus ministrar o teu coração.
Espírito Santo, alguns corações quebrantados aqui essa noite na tua presença, Senhor. Alguns amados irmãos, peço obreiros, venham impor as mãos, por favor, irmãos. Alguns corações quebrantados aqui essa noite, Senhor Deus, buscando o novo do Senhor, onde a palavra tocou profundamente. Deus querido, ensina esses homens e mulheres aqui, Senhor, a contar os seus dias. Espírito Santo, nos ensina, renova a nossa vida, Senhor, que possamos agradecer a cada dia pelo dom que o Senhor nos dá de viver mais um dia, que possamos te glorificar, Senhor, por tudo. Espírito Santo, toca aqui nessa noite, Senhor, cura aqui nessa noite, os corações duros, aqueles que foram tocados pela palavra, mas não tiveram coragem de vir aqui para frente. Espírito Santo, pega eles agora, na cadeira mesmo, Senhor, e toca, e quebranta, e renova, e transforma, porque um coração soberbo o Senhor rejeita, mas um coração humilde o Senhor acolhe, o Senhor recebe. Renova, Senhor, esses amados irmãos aqui que estão à frente, Senhor, renova, Senhor, renova, Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, 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 Senhor, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, a graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Diga para o Senhor, aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Oh, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia! Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na Bondade de Deus. Levante as mãos e cante a Ele. És fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. a bondade me seguirá, e seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, e seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, e seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor.
seguirá, Senhor. É fiel em todo tempo. Declara a fidelidade de Deus sobre a tua vida. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia! Oh, glória! Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Oh, glória! Mais bom, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor Deus. Obrigado por esse culto, Senhor, onde o Senhor falou muito conosco desde o começo, Pai, até essa ministração no final. O Senhor falou conosco, Deus. Que possamos guardar essa palavra em nosso coração, Senhor. Possamos continuar te ouvindo essa semana, Senhor, vivendo na tua presença em santidade, Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, Senhor. A tua bênção sobre cada família aqui nesse lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana para você. Eu peço a ajuda dos irmãos para recolher as cadeiras agora. E os irmãos que têm carros aqui, por favor, pudesse tirar o mais rápido possível. Pode botar na rua para continuar conversando, só para liberar para os irmãos. Deus abençoe, irmãos.